Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, povo de Deus, a paz de Jesus, o amor de Maria esteja com cada um de nós. A força e o poder do Espírito Santo nos conduza nesse dia. Meu nome é Caleb, sou aqui da cidade de Barra de São Francisco, do grupo de oração Caminho de Deus. E hoje, dia 27 de fevereiro, eu estou aqui para que a gente possa juntos meditar sobre o Evangelho desse dia. Eu já quero te convidar a abrir a Santa Palavra de Deus, do Evangelho de Mateus, no capítulo 23, os versículos de 1 a 12. Mateus 23, versículo de 1 a 12. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e aos seus discípulos e lhes disse: os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer e observar tudo o que eles dizem, mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. Amarram pesados fardos e os colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los, nem sequer com o dedo. Fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da Escritura na testa e nos braços, e põem na roupa longas franjas. Gostam de lugares de honra nos banquetes e dos primeiros lugares nas sinagogas. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra não chameis a ninguém de pai, pois um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é vosso guia, Cristo. Pelo contrário, o maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu irmão, minha irmã, a palavra desse dia, o Evangelho desse dia, vem nos trazer uma mensagem riquíssima, uma mensagem da vivência da palavra de Deus. O Senhor nos traz a mensagem de que precisamos vivenciar a Tua palavra. Ele começa nos dizendo sobre os mestres da lei e os fariseus. Ele diz que os mestres da lei e os fariseus, eles têm autoridade para interpretar a palavra de Deus, interpretar a lei de Moisés. Mas que nós precisamos ouvir e fazer tudo aquilo que eles dizem, mas não imitar as suas ações. Ouvir o que eles dizem e observar e fazer tudo o que eles dizem, mas não imitar as suas ações. Nessa palavra, meu irmão, minha irmã, o Senhor nos mostra que os fariseus e os mestres da lei não vivenciavam a palavra. Ele vem nos dizer aqui, eles falam e não praticam. E nós precisamos praticar a palavra de Deus, vivenciar a palavra de Deus em sua essência, ter a ação dentro da palavra de Deus, agir conforme a palavra de Deus, conforme que o Senhor nos ensina no seu Evangelho, e não fazer como os fariseus, somente falar e não vivenciar. O Senhor continua falando que os fariseus e os mestres da lei ainda amarravam pesados fardos nos ombros dos outros. Eles falavam com as pessoas: precisamos fazer isso, você precisa fazer isso para vivenciar as coisas de Deus, você precisa fazer isso e aquilo, mas eles mesmos não vivenciavam a palavra de Deus. E o povo carregava esse peso nas costas. E eles mesmos não movimentavam nada, não faziam nada. Só queriam ser vistos pelas pessoas. Nós precisamos, meu irmão, minha irmã, fazer como a palavra diz: Senhor, que eu diminua para que Tu cresça. Eu não quero ser visto, Senhor, que eu diminua para que Tu cresça, Senhor. E para o Senhor crescer em nossa vida, meu irmão, minha irmã, nós não precisamos querer esses lugares de honra, assim como eles queriam, os mestres da lei e os fariseus.
Nós não precisamos, nós não podemos querer esses lugares, lugar de honra e os primeiros lugares em tudo, serviço pelos outros em tudo que nós fazemos. A palavra ainda nos diz aqui que eles amarravam trechos da Sagrada Escritura em suas testas e nos braços, mas não vivenciavam aquilo. É como se hoje a gente andasse pela rua com camisa dizendo, com dizeres da palavra de Deus, com salmos, com todos os trechos da palavra de Deus, mas no fundo eu não vivo essa palavra. Eu só digo para o outro viver, mas eu não vivo essa palavra. E o que o Senhor quer que nós façamos nesse dia é uma mudança de rota. Se nós estamos fazendo isso, se nós somos como os fariseus e os mestres da lei, nós precisamos mudar a nossa rota. Fazer aquilo que o Senhor quer em nossa vida, que é vivenciar a sua palavra. Porque Ele acrescenta que quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Por isso nós precisamos vivenciar o que a palavra nos diz, assim como eu disse, Senhor, que eu diminua para que Tu cresça. Cresça em minha vida, Senhor. E quando o Senhor cresce em minha vida, Senhor, meu irmão, minha irmã, quando o Senhor cresce em nossa vida, nós damos frutos, e os frutos permanecem. E esse fruto é servir. Servir o outro. Alimentar o outro com a palavra de Deus. Levar a santa palavra de Deus para que o outro seja alimentado com essa graça. E assim sucessivamente. Eu levo a palavra para ele, ele leva a palavra para outro. Nós precisamos querer ser pequenos diante de Deus. Não ser exaltado. Nós precisamos vivenciar a palavra de Deus de forma plena. De forma plena que o Senhor nos faça ser servos. Servos verdadeiros. Não como os mestres da lei e os fariseus. Então, meu irmão, minha irmã, que nesse dia o Senhor derrame sobre nós o Teu Espírito e faça de nós, homens e mulheres, que queiram verdadeiramente viver a palavra de Deus, vivenciar, praticar, falar e praticar. E tenhamos um coração manso e humilde, assim como de Jesus. E nesse dia possamos dizer, Senhor, que eu diminua para que Tu cresça. Faça de mim, Senhor, um servo segundo a Tua palavra. Por isso, meu irmão, nesse dia, que o Senhor nos levante como esses servos e a palavra de Deus seja proclamada em toda a verdade. Possamos falar e praticar essa palavra. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que a bênção de Deus esteja sobre cada um de nós, sobre a nossa casa, a nossa família. Em nome do Senhor, que é Pai, Filho e Espírito Santo.